Mas quem vai falar agora sobre a arrancada de safra, é o nosso Daniel Dias, que está na linha, que está nas Alterosas para nos dar o bom dia, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os seus ouvintes, seus web telespectadores, como eu chamo, né, Alex? Que hoje as informações navegam por mares que a gente nem imagina, né? Deixa eu falar uma coisa pra ti. Deixa eu te falar uma coisa pra ti. Tem muita gente que te ouve. Sou emissário aqui de um abraço pra ti essa semana, do Maurivan Dalben. O Maurivan Dalben é um empresário, é produtor rural aqui também. É o sócio proprietário da marca Blueville, da Santa Lúcia Alimentos. E nós estávamos conversando essa semana, ele disse que não perde um comentário teu, então está dado um abraço, meu irmão. Imagina a honra, Alex. Pois Muita honra, muito obrigado. Fico lisonjeado e serve de estímulo, ainda mais para me preparar e trazer as informações mais relevantes aí que eu puder contribuir. Para mim é uma honra muito grande. Que bom, para nós também. Ô, Daniel, antes da gente entrar, mas eu quero, assim, ó, o problema é que tu tem muita informação, e aí é o seguinte, a gente pode fazer um programa até às 5 da tarde, que tu segura a onda, mas eu quero que tu resuma... Eu quero que tu resuma uma coisa para mim. Como aqui a gente não tem uma pauta bem definida, né? Então eu comecei a falar no programa, sobre as pesquisas eleitorais. Não estou entrando no mérito da qualidade das informações da pesquisa, não é isso aí. Não sou daqueles que não acreditam em pesquisa, sim, eu acredito que elas te dão tendência. Eu acredito que não vai aí 3, 4 institutos se reunirem para arrumar ou arranjar resultado. Eu acho que o que eles têm mais de patrimônio é o índice de acerto deles, e pesquisas erram e acertam. Mas agora, em termos, Daniel, de condicionamento para resultado, eu tenho as minhas dúvidas, viu? Eu digo em resultado final. Pesquisa direciona, amigo? Olha, se forem bem feitas, forem idôneas, não tiverem viés, funcionam perfeitamente. Até faz parte de um dos assuntos que eu gostaria de falar aqui, que é sobre a colheita. Sim. Da próxima safra que nós estamos começando a plantar. Como é que você estima uma safra? Você não anda por 100% das fazendas, dos campos, das chácaras, para estimar uma lavoura, a produtividade ou a produção de soja, de milho, de arroz, de algodão. Você faz um levantamento estatístico, você pega uma pequena amostra de uma região e projeta ela dentro daquela representatividade estatística que aquela região tem. Se você fizer isso de maneira sem viés ideológico, sem tendência, sem nenhum interesse privado ou particular, você traz o retrato fiel da realidade. O problema é que a gente, como você muito bem colocou, virou essa guerra entre lado A e lado B, aqui tem bandido, ali tem mocinho, e cada um encomenda a sua, e a gente sabe que o dinheiro corrompe, né, Alex? O dinheiro, ele muda as relações, né, Tchê? Mas o que eu me refiro realmente assim, ó, é o resultado da pesquisa, assim como também se trabalha com estimativa de safra, né? E a partir dessa estimativa de safra, tu tens um norte até para produzir. A gente tem a questão aqui do arroz, que ela é bem emblemática, né? Temos a diminuição dessa área há bastante tempo. Agora, na pesquisa eleitoral, até que ponto a pesquisa influencia realmente o sujeito na hora de votar, hein? Eu acho que pela metodologia que ela utilizou. Eu vou direto no centro da sua pergunta, Alex. Essa semana saiu uma pesquisa de um instituto que eu sequer conhecia, que chamava Brasmarket, encomendada pela Associação Supermercadistas do Rio de Janeiro. E nessa pesquisa deu a vantagem, deu a vitória do candidato Bolsonaro, acho que com 44, 45% dos votos, e o segundo colocado seria o ex-presidente Lula com 30, 33%. Eu falei, mas por quem é esse instituto de pesquisa? Por que fizeram essa pesquisa? Qual foi a metodologia? Qual que é a porcentagem de acerto, a margem de erro? E fui atrás dessas informações. A Brasmarket, ela já tem aí 11 anos de mercado. Ela faz não só pesquisa política, mas ela faz outras pesquisas para essa associação de supermercados. Sim.
top of mind em cada uma das classes dos alimentos, por exemplo. Quando você pensa em leite condensado, qual que é a primeira marca que você pensa? Moça. Quando você pensa em maionese, qual que é a primeira marca que você pensa? Isso é medido no marketing como top of mind. Então ela faz todas essas pesquisas para a Associação Supermercadista do Rio de Janeiro. E ela também faz pesquisa eleitoral, ou seja, ela tem uma expertise, ela tem um índice de acerto, ela tem uma credibilidade junto aos contratantes dessa pesquisa. E aí eu fui perguntar, então se ela é tão boa assim e ela tem essa credibilidade, por que ela deu essa distorção? Aí eu fui analisar, ela fez 2.950 entrevistas, se eu não estou enganado. Peço aos telespectadores, seus telespectadores, que depois chequem essas informações para se quiserem ser muito bem precisos nos dados que eu estou passando. Ela fez 2.900 e poucas, todas as pesquisas dela foram por telefone, ela declarou isso, mas ela concentrou nas cidades do interior, dos 26 estados. Ela não foi nas capitais, ela não foi nas cidades mais importantes. E aí eu achei interessante o resultado, porque aí ela foi na capilaridade da realidade política atual no país. Ela não foi no exponencial. Porque é muito fácil você mostrar fotos de uma Avenida Paulista, é muito fácil você mostrar a foto da Copa de Copacabana e falar assim, aqui está o resultado. Tem 90% de um lado e tem apenas 10% de outro lado. Óbvio que representa isso, que representou isso, que mudou o tom da imprensa de um modo geral. Mas aí, Daniel, ela não fica distorcida também no momento que tu não consegue fazer uma combinação de eleitores do interior das regiões metropolitanas? Mas aí eu te digo, qual é a realidade desse país? Nós temos 26 estados e 26 capitais, e 5.300, 5.400 municípios. A amostragem nos municípios, ela se torna muito mais assertiva do que quando você fala com capital. Nós temos mais de 5.400 municípios, Alex. É verdade. Na República Federativa do Brasil, e temos 26 estados e 26 capitais. Uma pesquisa dessa, se bem feita, e dentro das regras da estatística, se compilados os dados e calculados depois, com total isenção, 100% focado na matemática, né, que é uma ciência exata, não tem, né? Porque a matemática 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 nunca vai ser 5. Ela é uma ciência exata. Se você quiser olhar os números de forma nua e crua, a realidade vem na tua cara como um tapa. Eu achei interessante, Daniel, um número que saiu ontem do Datafolha, que a pergunta era o seguinte: você acha que os atos de 7 de setembro, eles foram usados pelo presidente como plataforma política? Ele fez isso ou não fez? 65% disseram que sim, que o presidente Bolsonaro usou esse momento aí como plataforma política. Só que apenas 47% disseram que não concordavam com o ato. É um negócio meio doido, né? Porque aí entra também a preferência política, a paixão. Mas olha só, 65 para 45, vamos colocar aí, quer dizer, fez, mas aí eu acho que entra um outro componente, os outros faziam também, né? Olha, Alex, eu vou comentando aqui. Eu declaro publicamente, não tem problema nenhum de falar isso, eu nunca votei no ex-presidente Lula, nunca concordei com as ideias dele, nunca concordei com os métodos operantes dele. Não tenho dúvida que houve todos aqueles crimes que o levaram à condenação, mas também não vejo que ele está errado de ser candidato, não vejo que ele está errado em fazer política e não vejo que ele está errado em seguir a vida dele. Ele optou por uma opção que eu condeno e que eu não compactuo, mas ele não está errado. O presidente Bolsonaro, a qual você se refere, e aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia pró, contra, ou declarando voto, ou falando qualquer coisa, querendo induzir alguém, ele é o presidente e ele é o candidato. E é legal isso. Da mesma forma que o outro está nos direitos dele de seguir a vida dele e tentar pregar o que ele prega e tentar chegar onde ele já chegou alguma vez. O presidente Bolsonaro é a mesma coisa. Então nós temos que separar o presidente e o candidato. O que eu entendi, ele cumpriu a agenda de presidente,
no desfile oficial, com os protocolos, com todas as regras, só ao lado da primeira-dama, terminado, ele virou a pessoa física e candidato. E cá entre nós, Alex, todos os candidatos no dia 7 de setembro se manifestaram e foram atrás do seu eleitorado, como pessoa física. E foi o que ele fez depois. Era uma data emblemática, onde não tem como você, sendo um cidadão do bem, você não se tocar emocionalmente pelo 7 de setembro, pelo dia da nossa independência. Eu, por exemplo, não consigo não me emocionar quando eu vejo a nossa bandeira e escuto o nosso hino. Quer dizer, você imagina isso multiplicado por toda a atmosfera que tem uma disputa presidencial e tudo que está sendo discutido nesse país. Potencializa tudo. Então, assim, quando ele vai para o palanque lá na Praça dos Três Poderes e fala para, não sei se é 1 milhão de pessoas, 100 mil, 70 mil, cada um fala uma coisa, não, mas ele fala como pessoa física e como candidato. E depois, quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele está como pessoa física e como candidato. Lá no desfile oficial, tudo bem. Agora, se ele foi com o avião da FAB, se ele foi com o avião particular, se ele pagou o almoço com o dinheiro do cartão lá do corporativo, se ele pagou com o dinheiro dele, aí é outra questão. E Daniel, vamos combinar o seguinte, o que tem de hipocrisia nisso é um negócio absurdo. Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, o irmão do outro candidato também que falou bastante nisso, que bateu nisso bastante, que é o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que é o candidato à presidência também. O Cid Gomes, quando era senador, não sei se é ainda, porque é um clã também que faz horas que está na política, a gente lembra que ele levou mulher, filhos, a sogra, o papagaio, o cachorro, numa viagem para a Europa de não sei quantos dias e tudo pago pelo erário público. Quantas vezes nós vimos durante os 14 anos esse aí de poder do também candidato Lula, quantas vezes a gente viu o uso da máquina? E o pior, né? O uso da máquina em benefício próprio, não político até, mas próprio. Então, vamos parar com essa hipocrisia aí da própria imprensa também tá ressaltando determinadas coisas, que na verdade é o seguinte, coisas muito piores já foram feitas, meu amigo. De novo, chamo a atenção à nossa retórica aqui do Conexão Rural, que muito me honra o espaço e a voz que você me dá, e principalmente a essas recíprocas que a gente tem aí no Rio Grande do Sul, que é o combustível da gente se manter sempre antenado e lutando. Sempre falei aqui, Alex, que um dos grandes problemas do país não é a questão do esquerda, da direita, o que é bandido, o que é mocinho. Na minha percepção, e não quero ofender ninguém, mas trazer a reflexão, porque nós temos vários amigos do judiciário comuns, você sabe disso, o papel da justiça no Brasil corrobora para isso que você está falando. Infelizmente, nós temos visto uma partidarização do judiciário, um comportamento que é inadmissível, que é o imparcial ou parcial da justiça. Quando a justiça, na sua essência, ela tem que ser imparcial e julgar fatos, ela se torna parcial. Nós estamos vendo uma teatralização, não sei nem falar essa palavra. Eu também não sei. Teatralização. Um cinismo. Do STF, você vê que alguns julgamentos, alguns assuntos são trazidos para uma berlinda ou para uma visibilidade que fere a isonomia que uma alta autarquia do judiciário deve ter. Pois é, Daniel. Que você está falando. Todo mundo fala. Faltam, Alex, para você ilustrar não só o candidato A, o senador, o deputado, o prefeito, o vereador, às vezes o ministro, o secretário, não faltam fatos. E não faltam leis se você quiser se punir exemplarmente. O que a gente está vendo é que o judiciário até tenta, mas a máquina emperra, ou até o judiciário não quer tentar e a máquina tenta. Está havendo uma
conivência, e aí eu quero dizer a palavra conivência de uma maneira assim, não generalizada e não ofensiva, e sim reflexiva. Está havendo uma conivência do judiciário com essas práticas, são recorrentes e não acontece nada, Alex. Agora, Daniel, a gente também tem que fazer uma ressalva aí de não generalizar, porque nós temos aí as instâncias menores, mais baixas, né, que é a primeira, a segunda. Pô, se pegar aqui a quarta Câmara Federal que julgou os processos do Lula lá atrás e da Lava Jato, pô, a gente vai ver que é formado por 3 juízes de alto gabarito aqui do Rio Grande do Sul. Esses caras, eles fizeram isso depois do juiz Sérgio Moro, que até que me prove o contrário, para mim, é um grande cidadão brasileiro, fez algumas escolhas de cunho pessoal equivocadas, que acabaram o enfraquecendo nesse sistema todo, mas para mim o juiz que teve coragem até agora de colocar gente que a gente falava, te lembra? Na vala como, tem que botar grandão, ele botou os graúdos na cadeia. Ele investigou, ele trabalhou em cima dos processos e ele fez isso aí acontecer. Agora, nós temos, sem dúvida nenhuma, um sistema que funciona bem nas comarcas, enfim. O problema é estar lá para cima, né? Me parece que hoje, e aí eu acho que não é todo o Brasil que está errado, né? Porque se tu for fazer uma pesquisa, eu acho que seria interessante eles fazerem uma pesquisa, né? Da aceitação do judiciário brasileiro. Eu não tenho dúvida, viu? Que pelo menos aí uns 70%, 75% vão contestar de alguma forma o judiciário. Pô, o judiciário, eu digo, principalmente a sua Suprema Corte, né? E aí eu te digo o seguinte, tá todo mundo errado, só eles certos, né, Daniel? E vou te falar uma coisa, Alex. Eu precisei de advogado poucas vezes na minha vida, graças a Deus. Acho que não deve ter somado 6 vezes as vezes que eu precisei de advogado. Todas as vezes que eu precisei de advogado, todas as vezes que eu fiz a minha estratégia jurídica, todas as vezes que eu precisei me defender ou reivindicar algumas coisas, eu saí vitorioso e saí com idolatria ao sistema judiciário. É exatamente isso que você fala. Parece que para nós, cidadãos comuns, aquele que trabalha, sabe, naquela questão do problema comercial, da diferença com a instituição financeira, na cobrança de um débito, não sei o que lá, ela funciona exemplarmente e na disciplina da veia do direito, de analisar as leis, de analisar os documentos e diferir pelo lado da justiça, você entendeu? Yeah. E parece que exatamente quando ela sobe para essa estratosfera mais macro, mais do poder, de grande visibilidade, de decisões mais complexas, que é onde ela se perde exatamente isso. Nessa teatralização, nesse jogo de vaidade, como você mesmo pontuou, de um grande exemplo de justiça que se perdeu a partir do momento que entrou no poder e hoje tem pago o preço por isso. Você vê que a hora que chega lá em cima que a coisa deturpa. É onde eu chamo a atenção. Quando eu falo que o judiciário está dando os piores exemplos, não é aquele advogado que está fazendo o trabalho dele dentro de uma associação, dentro de uma cooperativa, dentro de um escritório que atende um munícipe, vamos dizer assim, o anônimo. Eu estou falando que o judiciário macro está dando maus exemplos. E é isso que me indigna, porque é onde cabem os grandes recursos, né? Ô, Daniel, o nosso tempo que se foi no fim, eu te provoco para falar do outro assunto, a gente fugiu da nossa pauta, mas vamos aprofundar mais ela, que é o início de safra aí, projeções, no outro sábado, se Deus quiser, até porque a gente vai estar com saúde. E não adianta, irmão, o que acontece, né? Nós temos essa pauta política, a gente está nas vésperas de uma eleição, não adianta, o assunto acaba sendo esse. Quero te agradecer muito, te desejar um ótimo fim de semana. Tu não tem feriado aí, nós temos agora dia 20 de setembro, que é o dia da data farroupilha. O pessoal botou aqui a data do gaúcho, dia do gaúcho, não concordo muito. É o dia farroupilha, é a data farroupilha. Mas como tu está em Minas, tu não vai conseguir curtir esse feriado aí, meu irmão. Mas você sabe que eu sou gaúcho de coração, principalmente pelo carinho que vocês me dão. E vou dizer mais, eu gosto dessa feriado da farroupilha, porque é muito em cima disso que a gente está conversando, Alex. Não existe, eu já falei isso aqui várias vezes, um povo que tenha uma consciência política tão definida e tão exacerbada e defende com tantas unhas e dentes a sua honra, como o povo gaúcho. A sua cultura, a sua honra, a sua territorialidade igual o povo gaúcho. Eu sempre uso isso na minha palestra
um outro país. Se nós defendêssemos o país como o gaúcho defende as suas tradições, nós teríamos um outro país. E corroborando ainda mais para tudo isso que a gente conversou hoje, Alex, como a gente está na reta final da campanha, ficaria uma reflexão, se você me permite. Todos nós brasileiros, independente do lado que você está, qual o candidato que mais te identifica ou não, devemos, na urna, votar naquilo que a gente acredita, naquele que a gente acredita. Não se deixe levar por pesquisas, por tendências, por reportagem, por viés ideológico, que tire você mesmo as suas considerações, tire você mesmo as suas ponderações, faça você mesmo a sua decisão. É só assim que o Rio Grande chegou onde chegou, que Minas Gerais tem o papel dele, que o Brasil tem... Quando a gente pega como munícipes que somos, como somos anônimos perante esse todo, mas a gente exerce a nossa verdade, a nossa cidadania e a nossa soberania. É dentro de casa que a gente faz a maior das revoluções, Alex. E dará